tendes um só Pai que está no céu. Vosso guia é somente é o Messias. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. irmãos e irmãs, a história de Ruth, a Moabita, nos ensina que Deus quer chamar todos os povos para serem o seu povo. Esse chamado já aparece na antiga aliança, mas se torna explícito, claro, com Jesus. Os antigos hebreus tinham dificuldade de compreender isto e tratavam os demais povos como se fossem de segunda categoria. Porém, como vimos na história de Ruth, seu marido e ela saíram de Belém, de Judá, num tempo de grande fome, e foram morar em terras pagãs, na terra de Moabe. Ali Elimeleque morreu e Noemi tornou-se viúva. O nome Noemi vai contrastar com o sofrimento dela. O nome Noemi significa minha doçura. Aconteceu então que os seus filhos, 2, casaram-se com mulheres moabitas, mulheres pagãs. E após alguns anos, sem filhos, os 2 morreram. E eis que Noemi ficou sozinha, sem marido, sem filhos, apenas com as suas noras. Uma delas se chamava Orfa, e a sua nora, as 2 eram moabitas, queriam ficar com ela. Mas Noemi insistiu para que elas continuassem a vida, voltassem aos seus pais, aos seus deuses. Uma delas voltou, era Orfa. A outra fez uma profissão de amor, digamos assim, por sua sogra e disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Nunca vamos nos separar. E elas então voltaram a Belém de Judá, que era a terra de Noemi. Pela lei dos hebreus, um homem que morresse sem filhos, o seu irmão deveria casar-se com a cunhada e suscitar para ele uma descendência, um filho. Mas não havia quem fizesse isso na família de Noemi, a não ser parentes distantes de seu marido Elimeleque. Aconteceu então que, quando ambas voltaram a Belém, todo mundo sabia da história de Noemi, e começaram a dizer: lá vem Noemi, quer dizer, lá vem
a doçura. Ela diz, não me chamem assim, porque a minha vida agora é só amargura. A mão do Senhor pesou sobre mim. Porém, com a ajuda da sua nora, a Ruth, a pagã, a moabita, ela vai se reerguer, vai renovar sua esperança. No trecho de hoje, Ruth pede autorização a ela para trabalhar. E ela diz, vá minha filha. E o trabalho que ela consegue é justamente de recolher as espigas de cevada. A parte que era dos pobres. Os antigos hebreus tinham esse costume de não tirar toda a colheita. Deixavam um pouco para os que não podiam ter plantado, os que estavam em desgraça e pobreza, os passantes, os pobres. Essa parte que Ruth vai recolher para si e para sua sogra. Quando ela começa o seu trabalho de recolher as espigas, começa no campo de um fazendeiro, parente de Elimeleque, quer dizer, o marido de Noemi, que era muito rico. Ele encontra beleza e graça em Ruth e dá-lhe proteção para que ninguém a perturbe. Depois, então, ele vai casar-se com ela, pelo direito, assim, de resgate, como acabei de explicar. Havia um outro parente que tinha primazia, mas ele não foi digno e renunciou ao seu direito por interesses econômicos. No texto de hoje, vimos como Boaz elogia Ruth por tudo que ele fez para com a sua nora Noemi, como não a abandonou, como abandonou assim a sua família de origem, os seus deuses, para integrar-se ao povo de Israel, ao povo de Deus. Essa história é muito importante. Às vezes escutamos, não damos muita importância. Por quê? Porque a Ruth, com Boaz, vão gerar um filho de nome Obed. Obed significa o servo. E ele será o pai de Jessé. Mas e daí? E daí que Jessé é o pai do rei Davi. E é da descendência de Davi que virá o Messias. Tanto é assim que no início do Evangelho de São Mateus, na genealogia de Jesus, São Mateus destaca a presença de várias mulheres estrangeiras, entre elas Ruth, a moabita, que vai ser a bisavó do rei Davi, antepassada de Jesus. Com isso, o evangelista explicita aquilo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento, que a salvação é um dom de Deus para todos os povos, em seu Filho Jesus. Vamos, pois, irmãos e irmãs, podemos aprender muitas coisas com o relacionamento de Noemi e de sua nora Ruth. Uma delas é esta: o amor abre as portas da salvação, abre as portas para uma vida nova, para nós cristãos, uma vida nova em Cristo. É quase que folclórico, mas não é bem folclórico, não é uma coisa mesmo real, o relacionamento entre nora e sogra, genros e sogra, assim por diante, né? Nem sempre é uma coisa muito pacífica. Para falar a verdade, muitas vezes é um relacionamento conflitivo. O livro de Ruth pode ajudar a compreender que o amor supera todas essas coisas mundanas, humanas, e nos faz conviver em paz. Ruth encontrou o Deus único e verdadeiro através do amor da sua sogra. E a sua sogra encontrou nela uma esperança, uma alegria, uma consolação. E vai até mesmo dar de mamar ao menino que é seu neto. Sim, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia não é uma realidade distante de nós. É a nossa história. Nós que somos o novo povo de Deus, não desprezamos a nossa história, mas nas histórias antigas, vemos como a misericórdia do Senhor se manifestou.